Se você está ouvindo esta oração com o coração apertado, sentindo que sua vida virou de cabeça para baixo, eu quero te dizer uma coisa antes de tudo. Deus está vendo as suas lágrimas. Deus está vendo as noites em que você dorme chorando. Deus está vendo os momentos em que você tenta ser forte na frente dos outros, mas por dentro sente que está desmoronando. Talvez você esteja se sentindo rejeitada, trocada, humilhada, esquecida, sem forças para lutar e sem saber mais o que fazer. Talvez você tenha olhado para o seu casamento e pensado que tudo acabou. Talvez você tenha se perguntado por que isso aconteceu. Por que essa dor entrou na sua casa? Por que alguém tentou destruir aquilo que vocês construíram com tanto esforço? Mas hoje Deus manda te dizer que a última palavra não pertence ao sofrimento. A última palavra não pertence à traição. A última palavra não pertence à amante, à mentira, ao engano, à destruição. A última palavra vem do Senhor. E se Deus ainda está no controle da sua vida, então ainda existe esperança. Pai amado, eu entro na tua presença agora com o coração quebrantado. Eu apresento diante de ti esta mulher, esta esposa, esta família e este lar. Tu conheces a dor que ela carrega. Tu sabes quantas vezes ela tentou conversar e não conseguiu. Quantas vezes ela pediu ajuda e foi ignorada. Quantas vezes ela se sentiu insuficiente, rejeitada e desvalorizada. Senhor, olha para esta casa, visita cada cômodo deste lar, visita a cama onde ela chora, visita a sala onde tantas vezes houve silêncio, visita a cozinha, o quarto, os lugares onde ela se ajoelhou para pedir socorro, porque o Senhor conhece cada detalhe. A tua palavra diz no Salmo 46 que tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então eu declaro agora que esta mulher não está sozinha. Ela pode até sentir que ninguém entende sua dor, mas o Senhor entende. O Senhor sabe o que ela está vivendo. Pai, afasta todo espírito de confusão, de mentira, de separação e de destruição. Que toda palavra lançada contra este casamento caia por terra. Que toda influência maligna que esteja tentando destruir esta família seja quebrada agora, em nome de Jesus. Toca no coração deste marido. Tira toda a cegueira espiritual. Tira toda ilusão, todo engano e toda mentira. Faz ele enxergar o valor da mulher que está ao lado dele. Faz ele enxergar o valor da família, dos filhos, da casa e da história que construiu. Senhor, onde existe frieza, coloca amor. Onde existe raiva, coloca perdão. Onde existe distância, coloca reconciliação. Onde existe dor, coloca cura, porque só o Senhor pode restaurar aquilo que parece perdido.
Existem dores que ninguém vê. Existem feridas escondidas dentro da alma. Existem noites em que esta mulher olha para o teto e se pergunta onde foi que tudo começou a dar errado. Existem dias em que ela tenta sorrir, tenta continuar, tenta ser forte, mas por dentro sente que perdeu as forças. Talvez ela esteja vivendo crises de ansiedade, tristeza profunda, desânimo e medo. Talvez ela tenha perdido a vontade de comer, de dormir, de sair de casa e até de conversar com as pessoas. Porque a traição machuca, a rejeição machuca, o abandono machuca. E só quem vive isso sabe o tamanho da dor. Mas a tua palavra diz no Salmo 34 que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Então eu peço agora, abraça esta mulher, consola esta alma cansada, enxuga cada lágrima, tira do coração dela todo sentimento de culpa. Porque muitas vezes ela começa a pensar que a culpa foi dela, que ela não foi suficiente, que ela errou em alguma coisa. Mas hoje o Senhor quer arrancar esse peso. Ela não é insuficiente, ela não é descartável, ela não é inútil, ela é filha de Deus. Ela tem valor, ela é preciosa, ela é importante. Assim como aconteceu com José na casa de Potifar, quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. Existe hoje uma batalha espiritual acontecendo. José poderia ter cedido à tentação. José poderia ter escolhido o caminho mais fácil. José poderia ter destruído sua história por causa de um momento. Mas José entendeu que existiam coisas que valiam mais do que um prazer passageiro. José escolheu fugir do erro. José escolheu fugir da tentação. José escolheu permanecer fiel ao Senhor. Talvez hoje este marido esteja cego, influenciado, iludido e confuso. Talvez ele ache que encontrou felicidade longe da família. Talvez ele ache que encontrou amor em um lugar errado. Mas assim como Deus abriu os olhos de José para entender o perigo daquela situação, Deus também pode abrir os olhos deste homem. Pai, faz este marido enxergar que toda relação construída na mentira e na destruição não vem de ti. Faz ele perceber que está colocando em risco sua casa, seus filhos, sua paz e sua comunhão contigo. Meu Deus, existem pessoas que já desistiram deste casamento. Existem pessoas que olham para esta situação e dizem que não tem mais jeito. Existem pessoas que falam que acabou, que não existe solução e que não adianta mais lutar. Mas a última palavra não vem dos homens. A última palavra vem do Senhor. José foi perseguido, injustiçado e sofreu por fazer a coisa certa.
quando ele rejeitou a tentação da esposa de Potifar. Ele foi acusado injustamente e acabou preso. Aos olhos humanos parecia que fazer o certo não tinha valido a pena. Mas José não sabia que Deus estava escrevendo uma história maior. E talvez hoje esta mulher esteja se perguntando por que ela está sofrendo tanto, por que ela está chorando tanto, por que ela está sendo humilhada, enquanto outras pessoas parecem felizes. Mas Deus manda dizer que existe recompensa para quem permanece fiel. José passou pela prisão, mas depois viveu o palácio. José passou pela dor, mas depois viveu a honra. José passou pela humilhação, mas depois viu Deus exaltar sua vida. Então não desista agora, não entregue sua esperança para a tristeza, não entregue sua fé para o medo, porque Deus ainda pode virar esta situação. Pai, visita este homem durante a noite, fala com ele em sonhos, incomoda o coração dele enquanto ele estiver longe da família. Faz ele lembrar dos filhos, faz ele lembrar da esposa, faz ele lembrar das promessas, dos planos, dos momentos bons e da aliança que fez diante de ti. A tua palavra diz no Salmo 51: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então eu peço agora, cria neste homem um coração puro. Tira toda mentira, tira toda falsidade, tira toda infidelidade, tira toda frieza espiritual e fortalece esta mulher também, que ela não perca sua identidade, que ela não ache que a vida acabou, que ela não permita que a dor destrua sua saúde emocional. Dá forças para ela continuar, dá paz para ela respirar, dá sabedoria para ela agir, porque Deus não abandona quem confia nele. Deus não esquece quem clama, Deus não vira as costas para quem ora. Pai amado, neste momento eu entro em batalha espiritual por esta família. Eu declaro que toda influência maligna, toda manipulação, toda mentira, toda sedução e toda ligação errada sejam quebradas agora, em nome de Jesus. Que toda palavra lançada contra este casamento seja anulada, que toda obra de destruição seja desfeita, que toda tentativa do inimigo de separar esta família caia por terra. Assim como José saiu correndo da tentação,
Que este marido também encontre forças para sair deste erro. Que ele perca o desejo por aquilo que está destruindo sua casa. Que ele perceba que não existe paz verdadeira longe da presença de Deus. Senhor, restaura a confiança quebrada. Cura as feridas profundas desta esposa, porque muitas vezes ela continua de pé por fora, mas por dentro está ferida, cansada e machucada. Tira dela o medo de ser abandonada. Tira dela o medo de não conseguir continuar. Tira dela o medo de ficar sozinha, porque o Senhor é Deus de provisão, de consolo e de força. Que esta casa volte a ter paz, que esta casa volte a ter diálogo, que esta casa volte a ter amor, que este casamento volte a ser fortalecido. E se existir qualquer espírito de separação, traição, adultério, mentira, orgulho, frieza e destruição, que saia agora, em nome de Jesus. Assim como José foi honrado depois de permanecer fiel, eu declaro que também haverá honra, restauração e milagre sobre esta família. O sofrimento não será eterno, a dor não será para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Senhor, eu declaro vitória sobre esta casa. Eu declaro vitória sobre esta esposa. Eu declaro vitória sobre este casamento. Porque aquilo que parece impossível para os homens é possível para Deus. Talvez esta mulher tenha chegado até aqui sem forças. Talvez ela esteja cansada de lutar, cansada de chorar e cansada de esperar. They say love is worth holding on to, but no one tells you how to let go. When the one you love the most is the one you have to lose. I tried to hold you closer while you were slipping away. Every word between us started breaking into ways. You stayed quiet, I kept hoping we could still somehow survive. But the tighter I was holding, the more we... They say love is worth holding on to, but no one tells you how to let go. When the one you love the most is the one you have to lose. I tried to hold you closer while you were slipping away. Every word between us started breaking into ways. You stayed quiet, I kept hoping we could still somehow survive. But the tighter I was holding, the more we... They say love is worth holding on to, but no one tells you how to let go.
one you love the most is the one you have to lose. I tried to hold you closer while you were slipping away. Every word between us started breaking into ways. You stayed quiet, I kept hoping we could still somehow survive. Mas hoje o Senhor manda dizer: não desista agora. Deus está trabalhando no silêncio. Deus está movendo situações que ela não consegue ver. Deus está tocando corações, abrindo caminhos e preparando um testemunho. Nenhum amante é maior do que o poder de Deus. Nenhuma crise é maior do que a restauração de Deus. Nenhuma dor é maior do que a paz que o Senhor pode derramar. Que esta mulher volte a sorrir, que ela volte a acreditar, que ela volte a ter esperança, que ela volte a se enxergar como alguém valiosa, amada e importante. Pai, coloca paz no coração dela, coloca calma na mente dela, coloca força nos dias difíceis. E quando ela sentir vontade de desistir, segura na mão dela e lembra que ela não está sozinha. Eu profetizo que este lar será restaurado. Eu profetizo que esta família será fortalecida. Eu profetizo que esta história ainda terminará em testemunho. E quando tudo isso passar, esta mulher vai olhar para trás e entender que o Senhor esteve com ela em cada lágrima, em cada noite difícil e em cada momento de dor. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários: Deus vai restaurar minha família. E continue firme, porque o Senhor ainda está agindo.